Você já orou por algo urgente e nada aconteceu? Só silêncio. O tipo de silêncio que começa a parecer abandono. E o pior não foi a situação em si, foi o que aconteceu dentro da sua cabeça enquanto você esperava. A mente que não para, o cenário que se repete, a pergunta que você tem vergonha de formular em voz alta, mas que está lá, todo dia. Onde está Deus nesse negócio? Isso tem um nome na psicologia e tem um retrato perturbadoramente honesto na Bíblia. O profeta que viveu isso se chama Abacuque, e o que ele fez com o silêncio de Deus vai mudar a forma como você entende a sua própria ansiedade. Abacuque não era um crente ingênuo, não era alguém que nunca havia pensado sobre as contradições da fé. Era um profeta, um homem cuja função era ouvir Deus e transmitir ao povo. É justamente esse homem, aquele que deveria ser o canal da voz divina, foi o que mais sentiu o peso do silêncio. O livro começa com uma das frases mais cruas do Antigo Testamento. Até quando, Senhor, clamarei e tu não ouvirás? Não é uma dúvida de iniciante, é o grito de alguém que já esperou o tempo suficiente para começar a questionar. O contexto histórico é Judá no final do século 7 a.C. Violência nas ruas, injustiça institucionalizada, a lei sendo dobrada para proteger os poderosos. Abacuque olha para Judá e não consegue entender como Deus pode estar vendo tudo aquilo e não fazer nada. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, observa que Abacuque é o único profeta bíblico que não pregou ao povo, mas questionou a Deus em nome do povo. Ele não defendeu Deus diante da crise, ele levou a crise diretamente a Deus. Preste atenção no que acontece internamente quando Deus não responde. A psicologia chama isso de intolerância à incerteza, um dos principais mecanismos por trás do transtorno de ansiedade generalizada. Pesquisadores identificaram que não é a situação difícil em si que gera o colapso mental, é a ausência de resolução. É o cérebro que não consegue processar um cenário sem desfecho definido. Quando você não sabe o que vai acontecer, o cérebro não descansa, ele produz cenários. Preenche o vazio da incerteza com os piores roteiros possíveis, porque para o sistema nervoso, uma ameaça imaginada é tratada com o mesmo sinal de alerta que uma ameaça real. Abacuque faz exatamente isso no capítulo 1. Ele olha para a injustiça, não recebe resposta e a pergunta se transforma em acusação. Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Note a mudança. De Deus não está respondendo para Deus está escolhendo não agir. É o salto que a mente ansiosa sempre dá, do silêncio para a interpretação do silêncio. John Stott observava que a raiz de muito sofrimento espiritual está em depositar confiança nas circunstâncias em vez do caráter de Deus. E quando as circunstâncias não correspondem, toda a estrutura de fé treme, não porque Deus falhou, mas porque a fé estava ancorada no lugar errado. Se você está nesse lugar agora, esperando uma resposta que não vem, compartilhe esse vídeo com alguém que também está no silêncio, porque às vezes a gente precisa ouvir que não está sozinho nisso. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente volta aqui com psicologia, Bíblia e as perguntas que ninguém faz em voz alta. Voltando para Abacuque, Deus responde, mas a resposta é o problema. Olhai entre as nações, observai e admirai-vos muito, porque faço uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada. Pois eis que levantarei os caldeus. E isso não resolveu a ansiedade de Abacuque, dobrou ela. Agora ele tem dois problemas, a injustiça interna e a ameaça externa. E uma pergunta teológica que não fecha. Como um Deus santo usa um povo impio para punir um povo menos impio? John Piper, ao tratar da soberania de Deus diante do sofrimento, aponta que o maior desafio da fé não é quando Deus parece ausente, é quando Deus parece presente, mas agindo de um jeito que não faz sentido para nós. O silêncio é difícil, a resposta incompreensível é mais difícil ainda. O que Abacuque faz diante disso é uma das imagens mais poderosas da Bíblia inteira. Porém-me no meu posto de guarda e me colocarei sobre a torre, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que responderei quando eu for corrigido. Ele não entra em colapso, não abandona a fé, mas também não finge que está tudo bem. Ele constrói uma torre, uma posição deliberada de espera ativa. Ele diz essencialmente, vou me posicionar para ouvir, mesmo sem saber o que vou ouvir. A psicologia chama isso de tolerância à incerteza ativa.
a capacidade de permanecer funcional e presente enquanto a resolução ainda não chegou. É o oposto do evitamento ansioso. Em vez de fugir da pergunta sem resposta, Abacuque a enfrenta de pé, em posição de escuta. Jonas Madureira, ao integrar fé e racionalidade, aponta que a postura cristã diante do inexplicável não é a negação da tensão, mas a disposição de habitar a tensão sem se desfazer nela. Abacuque é o modelo bíblico disso. E então Deus responde de novo, dessa vez com a frase que vai estruturar toda a teologia reformada da justificação. O justo viverá pela sua fé. 4 palavras em hebraico. É o versículo que Martinho Lutero leu e não conseguiu mais parar de pensar, e que desencadeou a reforma protestante. Mas no contexto original de Abacuque, a frase tem um peso específico. Ela é a resposta de Deus para a ansiedade do profeta. Não é uma explicação dos caldeus, não é uma solução para a injustiça, é uma reorientação radical do olhar. O que vai te sustentar não é a resolução das circunstâncias, é a fidelidade ao Deus que controla as circunstâncias. John Piper define fé exatamente assim. Não é a certeza de que tudo vai dar certo do jeito que você quer, é a certeza de que Deus é bom, mesmo quando o roteiro que ele está escrevendo não é o que você escolheria. A fé não elimina a ansiedade pela força de vontade, ela a reorienta pela confiança no caráter de quem está no controle. Hernandes Dias Lopes observa que Abacuque 3 termina com uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia. O profeta diz que mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinha, nem ovelha no aprisco, todavia me alegrarei no Senhor. Não é negação do problema, é a ancoragem acima do problema. O livro de Abacuque começa com "Até quando, Senhor?" e termina com "Todavia me alegrarei". O profeta não recebeu todas as respostas. A situação de Judá não melhorou na sua geração. Os caldeus vieram, destruíram, levaram. Mas algo mudou em Abacuque que não dependia da mudança das circunstâncias. John Stott dizia que a fé madura não é a fé que nunca se questiona, é a fé que aprende a questionar dentro do relacionamento, não fora dele. Abacuque nunca deixou de orar, nunca fechou o diálogo, levou sua crise diretamente a Deus e saiu diferente, não porque Deus explicou tudo, mas porque Deus se revelou o suficiente. A pergunta que esse texto faz para você não é: você confia em Deus quando tudo está bem? Essa é fácil. A pergunta é mais específica. O que você faz com o silêncio? Você preenche com os piores cenários possíveis? Ou você constrói uma torre, uma posição deliberada de espera ativa e continua ouvindo mesmo sem saber ainda o que vai ouvir? Porque a lepra de Geazi começou num monólogo silencioso, e a fé de Abacuque também, só que no sentido oposto. Tudo começa no que você decide fazer quando a resposta não vem.